defendendo a rede estadual, já que estamos falando da rede estadual, eu sou professora de matemática da rede, tá? Não faço parte do grupo Coxinha, sou Eliane, tá? Sou contra, trabalho com arte, trabalho com português, trabalho com geografia, trabalho sempre... O meu trabalho na rede é interdisciplinar e transdisciplinar. A gente faz matemática com as outras disciplinas, sempre em conjunto. E o silenciamento, ele ocorreu, não foi dito aqui no programa, porque as escolas da rede estadual estão sendo fechadas, as turmas estão sendo fechadas, os professores estão sem escola para trabalhar, então tem professor de arte dando geografia, tem professor de história dando matemática, tem professor de português trabalhando ciência e tem pedagogo que não tem formação para dar aula no ensino médio, dando aula no ensino médio. Então, o silenciamento ocorreu porque nós estamos sendo atacados dentro da escola, perdendo os nossos pós-trabalho, as turmas estão sendo fechadas, as escolas fechadas, e nós estamos lutando dentro das escolas para nos manter. Então, por isso que nós não tivemos mais tempo, pelo menos muitas escolas isso está ocorrendo, eu fiz parte de vários grupos, né, de luta e tal. A minha escola foi fechado um turno, estamos com risco de fechar mais um. Se fechar mais um turno, vai fechar a escola. Os professores que moram... Eu trabalho lá no Engenho do Mato, aqui em Niterói, perto de Itaipu. Já tem professor que mora no Engenho do Mato, que já foi trabalhar agora, semana passada, na Ilha do Governador. Então, nós estamos com esse problema e nós não estamos vendo as pessoas falando sobre isso, e nós estamos lutando sozinhos. Então, o silenciamento está ocorrendo por causa disso. Porque nós estamos em luta e estamos na rua, sem trabalho, sem escola. Lamentavelmente. Tá? Então, é importante a gente contextualizar isso, né? Claro. Porque falar... tudo a gente vê que são as peças que vão se juntando no grande quebra-cabeça que eles inventaram para a gente. Né? Porque eles vieram com essa luta aí deles contra a gente, tudo junto. Então, não deu mais para a gente... Ou a gente faz uma coisa, a gente faz outra. Até porque nós estamos sozinhos, né? Porque, me desculpe, mas a universidade, ela... Está aqui fala, fazendo debate. Sim, mas a gente está lutando na educação básica há muito tempo. E eu venho há muito tempo em vários eventos na universidade, não só na UF, como também na UFRJ, como também na UERJ. E quando a gente vai falar da educação básica nos seminários, desculpe, tá, gente? A gente tem que fazer, a gente tem que também tocar na ferida, né? Eu penso assim. Eu penso que a ferida a gente precisa de mais união. Porque se o ensino básico está sendo atacado do jeito que está, a gente sabe quem é que vai sofrer as consequências disso. É a universidade. E que já está sofrendo, né? Já está sofrendo há muito tempo. Né? Então, quando a gente discute educação, a gente não pode discutir mais ensino superior, educação básica. Educação é uma coisa só. Educação é uma coisa só. Educação infantil, educação básica e ensino superior. É uma coisa só. É porque a gente fica se separando. Né? Talvez se fosse preciso pensar novamente em Marx. Já que ele está tão ultrapassado, será que ele está tão ultrapassado assim? Pelo visto, não sei, tá, gente? Eu também faço crítica a mim, estou fazendo só crítica aos outros, não. Tá? Mas eu acho que a gente também tem que pensar nisso. Né? Porque o ataque é para todo mundo, né? Bom, eu vou fazer um comentário só. Convido você a participar das assembleias do Movimento Educação Democrática. A gente tem se reunido, inclusive a gente está fazendo um curso de formação de professores, de debate com professores de educação básica, em uma escola pública no Guilherme Briggs, aos sábados, para que todos os professores possam ir. Nós fizemos uma assembleia com qualquer um que quisesse, tivesse interesse de participar, para definir estratégias. Então, sei que a universidade tem que melhorar muito na sua relação com a educação básica, sem dúvida, mas existem esforços, existem tentativas, iniciativas para avançar nesse sentido, e esse programa aqui espero que seja uma delas, um espaço
como eu disse, o nome Educadores Debatem Educação, a gente sempre vai ter necessariamente um professor de educação básica. E a outra pessoa vai ser alguém que pesquise o tema, seja professor de educação básica ou não. Então, só para te responder, estamos tentando. Acho que agora é tentar aproximar, mas a sua crítica certamente é válida. Mônica, queria comentar também? Eu queria comentar sobre a questão do silenciamento, né? Assim, vou falar como alguém que não mora nesse estado, mas que tem acompanhado o cenário nacional, né, dessa resistência. Então, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo na sexta-feira é o oposto do silenciamento. Então, não vamos nos esquecer que não há só silenciamento, há também silenciamento. Aqui eu faço uma crítica muito mais aos dirigentes de sindicatos, muitas vezes, que quando a lei foi aprovada, pararam de lutar, dizendo a lei foi aprovada, acabou. E eu, desde então, eu me incluo como alguém, eu sou professora de ensino superior, que trabalha com educação básica há 30 anos, então eu não me vejo nesse distanciamento que você coloca. Lamento, eu não me vejo como um ensino superior separado da educação básica, porque eu nunca tirei o pé da escola, e eu tenho muitos colegas que nunca tiraram o pé da escola, aqui está um. Então, eu penso que a gente, toda generalização enfraquece o nosso argumento. Então, assim como nós temos uma universidade dentro dessa que nutre um desdém pela educação básica, nós temos aqui dentro pessoas que nunca tiraram o pé dessa escola para formar professores que fazem pesquisa junto com estudantes de escola básica e que defendem e saem viajando o Brasil afora em defesa dessa escola. Então, assim, só para não generalizar. E para dizer do silenciamento, que é um contexto não só da educação. O Brasil vem passando por um conjunto de agressões a seus direitos que nós temos nos silenciado. Não é só na educação. A emenda 95 nos tira o direito mínimo à saúde, nos tira o direito mínimo à segurança. Tem gente da área, né, entre aspas, especialistas no campo da política pública, que confunde segurança pública com aumentar a polícia na rua para matar jovem negro. É isso? Não é isso. Então, vamos cuidar de que, sim, o povo brasileiro foi se silenciando. Nós fomos nos silenciando. Um pouco, eu fico com essa sensação, falo agora como uma brasileira, como todo mundo, eu acho que a gente passa por um estado de choque. Às vezes, eu fico com essa sensação, assim, a gente não voltou para a rua, não ocupou as ruas, não continuou defendendo os nossos direitos, porque nós entramos num processo de letargia, porque a gente sofreu um impacto muito grande. Né? Não que os governos do Partido dos Trabalhadores tivessem feito a sétima maravilha do mundo, mas, pelo menos, não nos agrediu dessa forma violenta como o governo Temer nos agrediu. Em todas as áreas da nossa vida, nós fomos agredidos nos últimos 20 anos em 2. Em todas. Nós não temos mais segurança com relação à moradia. Os nossos jovens não têm segurança com relação ao futuro deles, porque não há emprego e não há escola. Isso nos coloca numa sociedade doente, sem perspectiva de futuro. Eu acho que isso nos silenciou. Nos silenciou. Mas uma hora a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? E eu espero, sim, como você disse, que a gente se divida menos nesse processo. Que a gente se aproxime mais nesse processo. Não só da educação. Né? O serviço público está sob ataque. Todo o serviço público. É a Rede Globo criminalizando o que é público, é dizendo que essa universidade é cara, para o que ela forma não precisa, para formar, não foi isso? Para formar meia dúzia, fecha essa e faz um monte de privada, porque a privada forma mais, é claro, porque não forma para pesquisa, não forma com qualidade, forma tudo à distância, então privatiza tudo. Nós estamos vivendo isso, uma disputa de hegemonia entre público e privado. Né? Mas eu não vou defender o público porque eu sou professora de unidade pública. Porque o público é o direito. O direito social se realiza no público, na esfera do público. O direito social não se realiza na esfera do privado. Na esfera do privado, o direito é mercadoria. Né? Então, acho que a gente tem que superar esse estado de choque que a gente está, enquanto povo, né? Enquanto população. Eleonora, quer comentar? Quer comentar, Eleonora? Eu acho, eu entendo até a sua questão, né, com relação a gente está vivendo um momento de luta. Eu acho que não só no Rio de Janeiro, mas em vários lugares, né, do Brasil, a gente está vivendo um momento complicado dentro das escolas.
Mas eu acho que é importante também a gente, às vezes, não ter essa sensação, porque eu acho que é importante a gente também perceber que existem espaços onde não estamos silenciados, onde estamos disputando. Existem espaços onde está acontecendo, as coisas estão acontecendo, estão sendo pensadas, e não só pelos professores, mas pelos estudantes também. Então, eu acho que é importante, a gente, às vezes, joga a luz, né, muito forte, o nosso foco, sobre essa ideia do total, né, a ausência, o silêncio total, mas essa resistência ela está acontecendo, talvez não aonde a gente está jogando a luz, mas em outros espaços, e é importante a gente estar atento a isso também, e fortalecer esses espaços. Eu acho que quando a gente percebe que há, né, a presença dentro, né, de uma conferência pública desses estudantes, desses professores, isso mostra que não é um momento, não há o silêncio, mas esses espaços de reflexão estão acontecendo, e quando em determinado momento, inclusive, isso vai para o espaço da esfera pública para disputar isso. Então, é só para a gente ter atenção a isso, porque senão a gente acaba também desmerecendo, muitas vezes, essas resistências que estão acontecendo e que estão sendo gestadas, que estão sendo, né, há muito tempo, na verdade, mas que estão ali e que estão acontecendo. A gente também levar isso em consideração, dos estudantes e dos professores. O próprio número de inscrição que teve na UERJ esse ano, né? Exatamente. Estudantes que superou o ano passado, mostra também que a gente, de certa forma, não está silenciado, está existindo. A gente quer o direito de estudar numa escola pública e de qualidade. E que esse aqui seja um espaço justamente para não dar voz aos professores. Os professores têm sua própria voz, mas para potencializar, divulgar essas posições que muitas vezes são ocultadas na grande mídia, né? A gente nem comentou, mas o próprio governo Temer pagou para jovens youtubers fazerem propaganda velada nos seus canais, né? Então, que esse seja um espaço para essa voz crítica a essas políticas públicas. Bom, então, acho que não sei nem se a gente está gravando ainda. Tem mais gente para perguntar? Não sei, nosso diretor aí, João. Não, mas não precisa gravar não, é só para... sem microfone, ninguém escuta nada. Opa! Boa tarde, sou Antônio, sou do Instituto Federal do Mato Grosso, aluno da UERJ de mestrado, FFP São Gonçalo. Queria fazer uma pergunta, que eu já estou há 24 anos como servidor do Instituto Federal. A nossa instituição lá, da rede federal, embora seja pública, ela é um pouco diferenciada em termos de estrutura em relação a, por exemplo, às instituições circunvizinhas do Estado da rede de lá, né? E, assim que o governo cogitou essa questão do ensino médio integral, a direção já, no ano passado, já implementou o ensino médio integral na instituição. Aí eu vejo, se a nossa instituição tem uma infraestrutura um pouco melhor em relação ao colégio público, ofertou o ensino integral, assim, ousou fazer isso já de imediato, deparou com um monte de alunos que não tinham condições, por exemplo, de custear almoço. E olha, eu estou falando de uma realidade nossa lá, que os alunos já são congratulados desde o prézinho ao pós-doutor, com 100% de gratuidade em transporte. Entendeu? Fez a matrícula, vai no sistema, faz a carteirinha e usa, pelo menos 2 vezes ao dia. Aí imagina que a realidade que é diferente. Se lá, nossos alunos, né, que já têm uma infraestrutura melhor, tem gratuidade no ensino, ainda tem problema com a questão de se manter na escola integral, de turno integral, como que ficaria os demais alunos na realidade brasileira? De repente, pode ser redundante, que eu só já dei um panorama, mas é algo que, de repente, poderia ser tocado mais a fundo aqui. Sim, acho que é muito bem lembrado. Pena que não apareceu Mônica, na gravação, né? Acho que tem mais uma pergunta. O pessoal estava tímido, mas agora se animou, né? Passar o microfone ali para a Nívia. Que aí acho que efetivamente a gente fecha com essas duas, que o nosso horário é até às 5 e são 15 para 5. A minha pergunta é bem próxima do que ele estava falando e é justamente para contemplar um tema que eu acho que a gente podia ressaltar mais diante
da importância, da relevância desse programa. É em relação ao jovem trabalhador, né? A gente reconhece que não só na educação de jovens adultos, a gente tem jovens trabalhadores nas escolas, chamadas escolas regulares de ensino médio. Qual é o impacto desse novo velho ensino médio na vida desses jovens que trabalham no contraturno, enfim, que não têm condições de seguir essa proposta aí do ensino médio novo, ok? À vontade. Acho que eu comento, depois você comenta, né? Olha só, primeiro, o programa que o Temer criou de tempo integral, ele não chega a atender a 4% da matrícula. Então, nem todo ensino médio vai passar a ser de tempo integral. O que a lei colocou é que toda escola de ensino médio vai ter um tempo integral de 5 horas diárias, justamente por conta disso. É inadmissível pensar numa escola de 7 horas sem almoço. Eu conheço vários institutos federais, inclusive tem lá no Paraná, Instituto Federal que tem curso de dia todo e que não tem almoço. É absurdo, é só num país como o nosso que você consegue imaginar uma jornada de 8 horas diárias sem almoço para os alunos, gente. O que é isso? E nessa estrutura muito melhor que são dos institutos federais, né? Então, acho que tem isso, e quando a gente passa esse mesmo, a ampliação da jornada para uma escola que não seja da rede federal, que tem, portanto, muitas vezes uma instalação, uma estrutura física mais precarizada, a gente tem quase 2.000 escolas do Brasil de ensino médio sem banheiro, a gente tem 50% deles que não tem rede de internet, né? Quase 40% que não tem quadra poliesportiva. Como é que você vai pensar nessa estrutura tempo integral, 7 horas? Como é que você vai pensar nessa estrutura um estado, como alguns estados brasileiros, em que 40% de quem dá aula não tem formação, não é professor formado em nível superior? Então, falar em jornada completa nesse cenário é um absurdo, gente, é rir da nossa cara. Sério. Lamentavelmente, a imprensa deu muito espaço para isso. Falando, o ensino médio vai passar a ter tempo integral. Não é verdade, isso é mais uma das mentiras. O programa que veio junto com a MP 746, o volume de recurso era para 4 anos e atendia a 3,8% da matrícula de todo o ensino médio no Brasil. Depois acabou expandindo isso para 10 anos, um volume a mais, mas é um programa, não é uma política, não é uma lei. É um programa com hora para começar e hora para terminar. Eu tenho muita dúvida sobre tempo integral para a juventude. Eu acho que os nossos jovens têm muito mais o que viver do que ficar na escola. Eu defendo a escola, defendo uma boa escola, mas tem que viver outras experiências que não é só apenas no espaço da escola. Eu tenho muita dúvida em relação a defender tempo, jornada integral para um menino que teve jornada parcial no ensino fundamental. Aí, aos 15, você diz, você que ficava 4, já era difícil ficar, agora você fica 7. Né? Naquela mesma escola que você achava ruim ficar 4. Eu não consigo pensar essa lógica. Por isso, nós temos 2 milhões de jovens que estudam e trabalham no ensino médio. Para eles, não dá para pensar tempo integral. E para eles, tem que pensar uma boa escola de ensino médio noturno, que a reforma ignorou, fingiu que não existia. Não tem uma vírgula, nem na BNCC, nem na reforma, nem nas diretrizes, sobre... Ninguém deseja o ensino médio noturno. O ensino médio noturno é uma necessidade no nosso país. Por quê? Porque você tem pessoas que precisam trabalhar e estudar. Não é o ideal de ensino médio fazer escola à noite, depois de trabalhar 8 ou 9 horas. Eu pego lá a região metropolitana de Curitiba, em que um jovem que trabalha no centro, ele vai levar 1h30 para chegar do trabalho, quando não 2 horas, acho que tudo é semelhante, na sua escola. Ele não vai conseguir chegar antes da escola fechar o portão. E vai chegar cansado. Entende? Então, esse não é o ideal de ensino médio. Mas no nosso contexto, em que 2 milhões precisam trabalhar e estudar, nós temos que oferecer a melhor escola possível para essa pessoa. A melhor escola possível, para assegurar o direito e não para proibir. E, de fato, a reforma não pensou nesses estudantes. Ela ignora, ela não fala uma vírgula do que significaria pensar o ensino médio para o jovem trabalhador. Ela delega para a educação de jovens e adultos e que, se passar o que estava ali, seria de 100% à distância, ou seja, uma formação absolutamente precarizada, né? Que não é o que a gente deseja. Né? Eleonora, quer complementar? Eu acho que aí eu complementaria a fala da Mônica, mas no sentido até da minha própria experiência como professora numa escola que
implementou o ensino médio integral, e uma escola que atende a jovens trabalhadores, né? E a gente percebe exatamente esse movimento, né? É uma escola que vem se esvaziando, é uma escola que perde muitos estudantes para o turno noturno por conta justamente de uma necessidade de ter que trabalhar ou uma necessidade de ter que cuidar do irmão mais novo porque a mãe e o pai estão trabalhando. Então, tudo isso reflete, obviamente, num esvaziamento ainda maior do ensino médio. Então, é uma questão que a gente realmente enfrenta e, ao mesmo tempo, uma outra tendência que é um processo de elitização dessa escola. É uma escola que vai se tornando não mais para esse jovem da classe trabalhadora, mas sim para um jovem de uma classe média que tem uma família que ainda consegue bancar enquanto ele estuda em tempo integral. Então, a gente também acompanha esse processo, né? Então, são questões que são extremamente perversas nesse sentido, porque essa escola que antes atendia historicamente essas famílias vai perdendo a conexão com essas famílias para atender uma outra juventude, né, que tem condições de estar nessa escola de tempo integral. Então, fechamos agora definitivamente a gravação do primeiro programa. Vamos bater palma de novo? Claro. Muito legal, muito bom. Agradecer de novo a Mônica, a Eleonora, todo mundo que pôde estar aqui hoje presente e afirmar que essa é uma parceria entre o Centro de Arte da UF, o Movimento Educação Democrática e o Laboratório de Ensino de História. Até a próxima.